estou aqui hoje muito bem acompanhada por André Moraes, nosso querido professor e mestre de português, e a nossa querida Ana Martins, aprovada da UF, primeiro lugar em psicologia organizacional, né, Ana? E também primeiro lugar em cotas para o concurso de Maricá, né? Isso. Agora, para quem não viu a redação, agora a gente, ou quem já viu a redação, agora a gente vai falar, o André, no outro vídeo, deixou uma pergunta para a Ana. Uma pergunta muito importante, porque assim, me falam o seguinte, André, mas como estudar para o concurso, o que fazer, quanto tempo por dia, o que comer, quantas horas dormir, o que você fez? Onde morar? Onde morar? Porque assim, também é importante a alimentação, o tempo, claro, a dedicação, mas como você fez, assim, além do estudo, o que você fez para conseguir se organizar mentalmente, fisicamente também é importante, como você fez? Bom, o primeiro passo de tudo foi sentar e organizar um cronograma de estudo. Todos os aprovados que conquistam a vaga falam sempre disso, do cronograma, desse planejamento fundamental. É muito importante, gente, porque a gente precisa ter em mente o tempo que a gente tem para estudar e quais tópicos a gente precisa estudar. Então eu sentei, organizei, fiz uma planilhazinha bem furrequinha, porque eu não manjo dessas coisas, mas organizei lá por dias. E colou em algum lugar assim? Na minha frente, assim, na cama. Na minha frente, Todos os dias eu acordava e via o que eu tinha que estudar aquele dia. Hoje a língua portuguesa, ai meu Deus. Não, era gostoso. Era bom. A parte que doía mais o coração era informática, raciocínio lógico, que é mais distante da nossa realidade como psicólogo, né? Mas os professores são tão legais, gente, que acaba sendo bom o estudo, não fica aquela coisa pesada, né? Todos eles, dessa parte de conhecimentos gerais, eles entendem que o nosso público, né, que os nossos alunos não têm muita facilidade com esses temas, então tentam trazer de uma forma bem lúdica, palatável, de certa forma, né? palatável, para ajuda. E já que a Ana... Não, continua. Eu separava algumas horas por dia e eu tinha uma certa disponibilidade de horário, o que me ajudou bastante também. Então, você lembra quantas horas? No mínimo 4 horas por dia. No mínimo 4 horas. Eu separava, assim. O único dia que eu separava para descansar, porque é muito importante, gente, não fica nessa neura de que tem que deixar de fazer absolutamente todas as coisas, até porque se a nossa saúde mental não tá boa, o estudo não vai render. Já ouvi de alguns, em alguns lugares, isso, é bom esse equilíbrio, não é? Muito importante. Então, chegava domingo, eu não fazia nada de concurso, não via concurso, não queria saber de nada, não resolvia a questão, não via videoaula, não fazia nada. Eu ia me distrair. Sábado, na metade do dia em diante, eu só estudava pela manhã. Sábado, durante a tarde e noite, a mesma coisa. Eu me distraía, ia sair com os amigos, ia conversar. Porque é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Não deixar de fazer o que você precisa fazer para se manter feliz, para se manter bem. Diminuir a ansiedade, né? Diminuir a ansiedade. E agora sim, que as pessoas têm horários diferentes, demandas diferentes, mas é bom se conhecer. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o que eu demoro para aprender em 4 horas, outra pessoa aprende em 2, Isso é verdade. outra pessoa aprende em 6. Porque a gente, por exemplo, a gente já fez outras entrevistas. Por exemplo, o Pedro Barros, que foi em primeiro lugar no TRE. Pedrão, um abraço. Também, apaixonado pelo André. Sim. Então, o Pedro, ele trabalhava, né? Ele tinha um ritmo de trabalho, ele só podia estudar em determinados momentos, à noite, em casa, e ainda assim, né, ele conseguiu chegar lá. Né? Daí a importância de fazer o cronograma. Exatamente, que o Pedro também fala. Então, porque quando você senta e coloca ali no papel, é muito importante, gente, a gente olhar, sabe, pro papel e ver aquilo ali. Olha, de tal a tal hora eu trabalho, de tal a tal hora eu estou no transporte voltando para minha casa. Então, de tal a tal hora eu vou ter para estudar. Quando você faz essa organização, fica muito mais fácil para depois você ver, olha, essa parte do edital eu já contemplei, essa parte falta, e ir aprendendo dentro do seu ritmo. Agora, Ana, como é que você fez com as matérias de conhecimentos gerais? Você teve que dedicar uma carga horária maior, porque hoje, gente, mais do que nunca, a gente precisa enfatizar para vocês.
conhecimentos gerais é o que define quem vai conquistar essa vaga. Está aqui a Ana, que não deixa a gente mentir, como foram todos os alunos. O que definiu a vaga foi português. E é uma tendência do nosso público, assim, focar muito na parte específica. É verdade. E português fica na perfumaria. Né? Lá por último eu vejo português, vejo que é semântica, morfologia ou sintaxe. É junto, com carinho. É verdade. E dependendo da sua dificuldade em determinada matéria, é até um pouquinho mais do que a específica. Porque, por exemplo, para Maricá, eu sempre tive muita dificuldade em raciocínio lógico, né? Matemática, essa parte sempre foi bastante difícil para mim. Como eu conhecia essa limitação minha, eu separava um tempo um pouquinho maior para essa matéria. E tirava as minhas dúvidas. Isso é muito importante, gente. Perguntar. Os professores, a equipe do Estudo Dirigido é extremamente acessível. Vocês podem perguntar, vai receber a resposta. E isso faz toda a diferença na preparação. Então, sim, as outras disciplinas que não é específica, elas acabam definindo vagas. Se você consegue ter um bom desempenho nessas outras, isso aumenta a sua colocação. Porque a específica é como se você já fosse obrigado a saber, já é obrigação sua ser. Uma aula de obrigatoriedade, né? Se eu sou formado, tem que saber isso. Teoricamente, vem esse peso, né? Você já tem que ir muito bem. Então, você mostrando para a banca que você também consegue mandar bem nas outras disciplinas, isso vai definir a sua vaga. Perfeito. O que mais, André? Eu vou voltar para a minha área. Assim, você começou estudando o que em português? Assim, lá do basicão, semântica, morfologia, depois sintaxe, ou foi vendo um pouco de cada coisa com questões, focou inicialmente só em teoria, depois nas questões, conheceu a banca, como você fez? É isso que eu ia falar. Eu comecei por onde eu percebia que era a minha dificuldade com aquela banca. O que eu fiz, gente? Eu cacei as provas anteriores, o que o André mesmo fala que é importante nas aulas. E aí eu percebi qual era a maior tendência da minha banca. A COSEAC tem uma tendência maior a pedir questões em semântica. Então, o que eu fiz? Fui direto para as aulas de semântica. Eu comecei isso. Porque quando a gente está no início ainda da preparação, a nossa cabeça está mais fresquinha, a gente está com uma disposição um pouco maior, a ansiedade está menor, então a gente consegue absorver mais aquele conteúdo. Então eu fui direto para isso e depois eu fui contemplando os outros pelo perfil da banca. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Então, gostei desse seu comentário. Então, de repente, para quem está nessa carreira tentando a aprovação, seja interessante, nesse momento inicial de estudos, privilegiar os conteúdos que têm mais dificuldade. Eu acho. Está mais fresquinho para assimilar. Eu acho que tanto o que você tem mais dificuldade, quanto também o que a sua banca tende a pedir mais, né? Essas duas coisas eu acho que são uma boa dica. Perfeito. Eu tenho uma pergunta também, assim, em relação à duração dos vídeos. Uma aula de repente, meia hora, vem uma aula de 1h30. Que você pausa, vai ao banheiro, o vizinho chama, não é assim? Tudo acontece. São demandas muito variadas no dia a dia. Você via um vídeo direto, tentava ver assim, ou ia pausando? E quantos vídeos você assistia por dia? Olha. Você suportava por dia? Ai, meu Deus, 5 vídeos hoje de morfologia. Uma estratégia que eu usava, porque essa parte mais densa, né? Eu tentava ir assim, devagar. Gente, relaxa esse coração agora. Eu tentava. Isso. Gente, o André, ele acalma mesmo o nosso coração com passo a passo. Então, eu tentava fazer assim, eu lia o material em PDF quando ele estava disponível antes, e depois eu ia para videoaula nas matérias que eu já dominava um pouquinho mais. E eu fazia o inverso nas que eu tinha dificuldade. Por quê? Com a videoaula, eu conseguia entender melhor do que lendo. Isso sou eu. Alguns de vocês pode ser o inverso, né? Então eu fazia isso com as que eu tinha mais dificuldade. Eu primeiro assistia o vídeo, depois ia para o PDF. Quando eu assistia os vídeos, eu tentava não pausar. Porque aqui o pessoal do Estudo Dirigido, eles têm um cuidado que eu acho muito legal, que é fazer vídeos que não são tão longos, não são vídeos muito compridos. Tem ali uns 20 minutos, 25, que eu acho que é um tempo bom para você ter uma atenção sustentada. A plaquinha levanta.
chega. Os professores, né, hora de parar. É bom porque a gente consegue dar uma pausa, levantar, esticar um pouco a coluna, porque às vezes tudo dói quando a gente está sentado muito tempo. Bebe uma água, bebe um café, volta e aí sustenta a atenção mais um pouquinho. Então eu tentava não pausar o vídeo, considerando que era aí 20 minutinhos. Tem a informação em cima dos nossos vídeos, do tempo de duração. Isso é bom, porque você já pode se preparar. Aí, por exemplo, você está numa condução, está voltando para sua casa, e você vê ali, tem 15 minutos de duração aquele vídeo, aí você consegue calcular, poxa, 15 minutos é o tempo que eu desço no meu ponto. Dá para assistir esse vídeo. Tempo também ali. Ô, Ana, para a gente finalizar, como é que foi a sua última semana de estudo e a véspera da prova? E o dia da prova? Eu quero assim, esses momentos finais aí. Tá. Tenta passar pra gente. E eu tô falando da UF, né? Porque assim, Maricá, a UF você já chegou um pouco mais descolada, né? É possível comparar como foi o primeiro momento fazendo concurso de Maricá e depois fazendo da UF? O que mudou? Quando eu fiz de Maricá foi a minha primeira prova para valer, né? Então eu estava bastante nervosa e isso influencia bastante. A gente como psicóloga a gente sabe disso, né? Então tudo foi muito diferente. A minha organização na prova para Maricá foi totalmente diferente para a UF, porque eu estava tão nervosa que eu saía fazendo as coisas e depois que eu parava, não, eu preciso ter uma estratégia. E para vocês verem, eu fui a última a sair da sala em Maricá, que eu usei todo o tempo que eu tinha. Me expulsaram, João. Me Sai, expulsaram. acabou. Tive que assinar a ata no final. Fui a última a deixar a sala. Rapidinho uma pergunta. Você marcou o cartão resposta antes da redação ou deixou para o final o cartão resposta? Deixo para o final. Eu prefiro privilegiar Fazer a redação. Depois marcar. Porque eu acho importante a gente passar a redação a limpo e, conforme eu vou fazendo isso, lendo. Né? Porque às vezes passou despercebido alguma coisa e na hora de passar para o cartão resposta a gente percebe e corrige. Então eu você está falando da redação. Da redação. Das questões objetivas já estavam marcadas. Não. Não, por último. Fiz primeiro a redação e depois fui por último para o cartão resposta. Mas também tem muito a ver com a pessoa, né? Tem pessoas que preferem marcar antes. E a Ana conseguiu gerir bem o tempo dela, né? Você falou que conseguiu deixar 1 hora numa prova longa e você deixou 1 hora. Na UF, isso. Na UF, né? Na UF eu separei exatamente 1 hora só para redação. E aí eu fiz 40 minutinhos ali para poder preparar, pensar no tema, refletir. E 20 minutinhos para passar limpo com calma, relendo, né? Fazendo tudo Com espacinho à esquerda e 2 dedinhos. Gente, isso é importante. Outra coisa também. A apresentação do texto é importante. O texto tá limpo, né? Às vezes a gente come alguma coisa ali na hora da prova. Cuidado com isso para não manchar o seu Isso eu falo também das aulas, assim, parece bobeira, das pessoas que mancham a redação. Verdade. Tem uma questão física, as mãos suadas, não é isso? Não pode lamber a borracha e apagar a borracha. Eu falo também isso na aula, assim, desesperado, meu Deus. Passa limpo antes, faz um rascunho antes. Não é? Isso faz muita diferença. Parece que não, mas é super importante. Deixa equilibrado. E te deixa confiante para passar limpo depois no cartão resposta definitivo. Mas vamos voltando lá, seus momentos finais, aí na preparação da prova. Minha última semana... Gente, mais ou menos as 3 últimas semanas eu faço uma estratégia muito particular minha que eu chamo de tudo ou nada, assim. Que eu preparo simulados para mim mesma. Eu usava questões anteriores da banca ou questões que o próprio estudo dirigido tinha dado pra gente e fazia simulados. E simulava como se fosse exatamente o dia da prova. Eu me punha numa cadeirinha ali sozinha, pedia pra ninguém me incomodar, separava alguma coisinha de comer e deixava exatamente o tempo da prova ali. E o número de questões. A gente sempre sugere isso pros alunos. É muito importante, né? A gente sempre isso. sugere para sentir um pouco o clima da prova, essa pressão, essa possível pressão. Isso ajuda tanto a diminuir e poder, a ansiedade. Que aí você vai avaliar o seu desempenho na resolução das questões por tema, né? Isso ajuda você. Você percebe onde que você precisa deixar mais tempo para resolver, né, na hora da prova. O que você demora mais tempo para fazer, o que é mais fácil para você. Se é mais fácil começar por uma ou outra disciplina, se é mais fácil começar pela redação ou pela
prova objetiva. Você começou pela mais difícil ou pela mais fácil? Eu comecei por língua portuguesa. Pela mais fácil, viu? Pra ser bem honesta, eu segui a ordem da prova. Foi seguindo porque a ordem. Bem obsessiva. Você leu o texto inteiro de cara ou olhou as questões primeiro? Como você Vi o fez? texto inteiro Foi do de texto cara. primeiro. Depois eu fui para as questões sem responder. Eu li as questões e voltei e li o texto de novo para responder. Pra responder. Por quê? Porque eu tinha me organizado para fazer a Deu prova tempo pra fazer assim. Aham. Exatamente. Eu separei um tempo para isso porque eu já tinha treinado. Você estava falando dessas sabia 3 quanto semanas, tempo- né? Volta aí, ao tudo ou nada. Então, aí eu separava, né, essas 3 semanas para isso, justamente para chegar lá na hora eu saber quanto tempo que eu precisaria para cada área da prova, né? Chegando na última semana, eu fazia o tudo ou nada ali nas primeiras, segunda, terça e quarta, e os outros dias era alegria. Eu não estudava. Se fosse algo que eu estivesse muito insegura, eu até voltava lá e via lá o resumo, nananana, e voltava pra diversão. Porque é importante a gente estar bem, né? E tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, eu não queria estar naquela pressão de tenho que passar nos últimos dias antes da prova. Então, eu não estudei nos últimos dias, exceto por esses momentos que eu voltava para revisar algum conceito que eu sentia que ainda estava deficiente. E um dia antes da prova eu fiz questão de ter uma alimentação mais leve, né, não comer nada muito pesado que Eu pudesse. falei, né? eu falei isso, tá vendo? Pois é. Levar água, né? Super. Um arroz preto, um arroz integral, essas coisinhas. Não vai comer uma feijoada um dia antes, pra não dar nenhum problema. Nem durante, nem durante. Levou alguma coisa pra comer durante a prova? Levei, mas assim, também não levei nada pesado, coisinhas assim pra beliscar. Muita água, bebi muita água, fui dormir cedo. Acordei num horário bacana, tentei chegar com 1 hora de antecedência lá, bonitinha. Tem uma Cheguei última com pergunta, calma. posso fazer? Claro. Redes sociais. Agora eu estou no Instagram. @ Ai, gente, Moraes. sigam. Comecei. Estou começando. Várias dicas Mas maravilhosas. você gerenciava também isso? Rede social. Rede social, assim? Eu nunca fui muito adicta, né, de redes sociais. Agora também que eu tô começando, gente. @anamartins.me lá no Instagram. Mas eu também tentava não abusar, né? Porque assim, as redes sociais, elas... São muito sedutoras. E é muito conteúdo, sabe? Aquilo às vezes te cansa. Uma coisa puxa a outra, puxa a outra. E às vezes te cansa porque são muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, eu nunca fui muito adicta disso, mas eu tomava cuidado de não passar muito tempo fazendo aquilo. na rede social. Porque muitas vezes a gente faz o nosso cronograma, aí o dia, isso acontece. No dia a gente acorda, nós mulheres, tô com cólica. Então, tô com dor de cabeça. Então, é um dia que a gente está de mau humor, teve um dia ruim. Então, é importante a gente ter um mínimo de disciplina sem ser rigoroso demais, né? Então, nesses dias, eu me permitia um pouquinho mais de redes sociais, mas eu dava um basta ali. Chegava no não, agora eu preciso estudar. E voltava. Então, é importante ter o equilíbrio, né? Não dar muito tempo para as redes sociais e não se perder no meio desse mar de estímulos, né? Agora, Ana, uma última pergunta que eu não posso deixar de Essa é fazer, a né? última. Nós hoje temos aqui o privilégio de ter a companhia do professor André Moraes. Mas o curso como um todo, né? O corpo docente, né? Claro que sob pressão, né, gente? Mas a gente conta, claro, com muita transparência e honestidade aqui. A gente já conversou sobre isso antes. Então, queria te deixar à vontade para poder falar um pouco, né, da sua experiência, do nosso trabalho. Que sucesso, né? Mas vamos lá. Sim, sem Você se dúvida. prepara um posto de vida. Isso. Gente, em qualquer lugar que a gente vai se preparar, né? Quando a gente vai estudar e tem professores e tem pessoas envolvidas, é muito natural que a gente se identifique mais com uns do que com outros. Isso acontece em todos os lugares, em todas as áreas da vida. Então, alguns professores, a gente se adapta mais, outros nem tanto, mas o mais legal é que o material do estudo dirigido ele é muito completo,
Então você tem as videoaulas, você tem o PDF, você tem as questões e você tem, olha que magia, o WhatsApp. Porque você pode tirar dúvidas, porque você pode pedir conselhos. Eu gosto muito de dizer isso, porque a Selma foi uma mãe pra mim. Porque eu pedia conselhos pra ela. Selma, você acha que ir por esse caminho é bacana? Ou então, depois de Maricá, eu faço tal ou tal concurso. Então você conta com o apoio da equipe, o que é super importante. Mas, de um modo geral, o curso é extremamente completo e vale muito a pena, sabe? A minha preparação foi com o estudo dirigido, foi aqui com essa equipe que eu me senti preparada para fazer as provas. E foi essa equipe aqui que me ajudou a alcançar os resultados que eu Uma coisa que eu acho alcancei. interessante, quando eu cheguei para o curso dirigido há alguns anos, que é um curso humano. Muito. Né? Eu criticava isso na Selma. Selma, para de ser tão mãe. É curso. Não, mas os nossos alunos são tão... Assim mesmo. Eu fui me estudo dirigindo. Fui me neologismo. encontrando, é verdade. Assim. Não, porque a gente, o que a gente conversa sempre nos bastidores, né? A gente procura estar o máximo acessível a vocês, porque a gente sabe que é um investimento fora do comum, né? Um investimento não só financeiro, como emocional, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, e muitos, às vezes, nem têm o apoio da família. Né? É muito comum a gente estar em contato com professores, com alunos que não têm apoio, né? Seja, como é que falou, psicológico e às vezes até questão financeira mesmo. Eu já ouvi assim, quando eu passei por Estado há muitos anos, assim, finalmente, né? Pois é. Familiar. É comum. Então seu primo já passou em concurso, quando que você vai passar? E dói, Só né? estuda, não faz nada, não passa. Não faz nada, né? Só estuda, Como não se faz estudar nada. não Não fosse fosse muito nada. cansativo, né? Exatamente. Exigisse muito da gente. Então, na medida do possível, o trabalho aqui da equipe, eu, na maior parte das vezes, estou um pouco à frente nos contatos, justamente porque eu acho importante a gente poder filtrar um pouco, né, e ajudar os alunos em alguma direção. Mas tem toda a equipe da coordenação, que hoje eu conto, que também estão nesse lugar de apoio, que são pessoas que eu consulto para dar um feedback, e a gente dificilmente deixa um aluno sem resposta, sabe? Se isso aconteceu com você, se a gente demorar a responder, pode dar uma insistida, porque às vezes acontece em função do movimento daquele dia, né? Alguma coisa passa. Somos humanos, né? Mas, independente de qualquer coisa, o estudo dirigido está sempre pronto a ser parceiro dos nossos alunos. A gente... E tá mesmo, gente. Não tô falando isso só porque eu tô aqui, não. Porque pode perguntar pra qualquer pessoa aqui da equipe, eu acho que eu fui a aluna que eu mais perturbou, assim, sabe? Porque eu acho que todos os dias eles tinham uma mensagem minha e me respondiam. Um dia antes da prova de América, eu não esqueço isso. Um dia antes da prova de América, eu mandei uma dúvida pro André, assim, sobre a redação. André, isso aqui eu posso fazer? O André me respondeu de noite. Eu falei, gente, muito maravilhoso, né? Vocês viram a evolução? Vocês viram a evolução? Em Paricá, ela estava falando com o professor na véspera da prova. Ufi, ela estava na festa. É verdade. Cedo. É verdade. Porque a gente aprende a estudar, a gente conhece o nosso ritmo, né? Exatamente. Então, gente, eu acho que também tem isso. É claro que a Ana também, vamos combinar, é um pouco exceção, né? Essa menina tão nova, né? Passar de cara no primeiro concurso, no segundo, não, digamos, uma exceção. É difícil falar, mas assim, enfim. Mas tem alunos que às vezes estão aí há 2, 3, 5 anos. A gente teve uma aluna que foi convocada agora da UFRJ, que daqui a pouco vai estar fazendo entrevista com a gente também, depoimento. Que isso, ela tinha um percurso. Ela não teve condição de estar nos primeiros lugares, mas ela persistiu, ela investiu, ela aprendeu a se preparar para a prova e finalmente foi premiada. Então também tem isso, né? Com certeza. A importância de você acreditar em você, sabe? No seu sonho. A perseverança. A perseverança. Né? E às vezes o autoconhecimento, né, leva tempo para você perceber qual é a melhor estratégia para você estudar, qual é a melhor banca que você pode apostar. Exatamente. Isso às vezes leva tempo.
Até porque leva tempo, porque tem todo um contexto ao redor de cada um que influencia nisso. Diferente de você que tinha um apoio familiar, né? Tinha lá as dificuldades, mas teve apoio familiar. Né? Tem alunos que levam mais tempo porque não contam com esse apoio. Então tem que se virar nos 30 para poder conseguir se organizar e pensar numa preparação e fazer a própria preparação. Né? Subiu a plaquinha aqui. Subiu, gente, subiu. Já nos avisaram que acabou nosso tempo, estava tão bom. Ana, última mensagem sua, então, aí pro pessoal. Bom, gente, então eu queria deixar com vocês essa mensagem de que é muito importante ter foco, ter disciplina, mas também é muito importante ter um carinho consigo mesmo. Respeite seu tempo, respeite o tempo que você tem para assimilar, para aprender, conheça as suas próprias técnicas, desenvolva seu próprio jeito de estudar, que uma hora vai dar certo. E pode contar com essa equipe aqui maravilhosa, eu falo por experiência própria, que vai dar certo, tá bom? E qualquer coisa, acho que tá todo mundo aqui à disposição. Estamos no Insta. Qual é o meu Insta? Esqueci. @prof.amoraes. E você, Ana? Gente, dicas maravilhosas que a Ana deu. O meu é @ana, com 2 N's, martins.me. E aqui é @estudo dirigido por si, lá no Instagram. Gente, até, já estou mandando a gente Tchau. terminar aqui. Até a próxima entrevista aqui com outro aluno aprovado, tá bom? Tchau, Beijos, tchau.